Galera, a gente atrasou um pouquinho, mas aqui está a nossa análise em vídeo da GeForce RTX 4060 Ti. Ela chegou um pouco atrasado, chegou em cima da hora aí da queda do embargo, a gente ainda por cima teve a cobertura da Computex, que nos manteve bastante ocupados. Eu já estou emendando com a festa pós-cobertura, como vocês podem ver, meio quente. Algo bem curioso é que eles têm aqui os preços tudo numa vibe meio açougue, né? Ela tem ajustes... Então chegou com um pouquinho de atraso, mas vamos dar uma olhada na nossa análise. E, inclusive, já que lançamos um pouco depois, vamos dar uma olhada no que os outros reviewers acharam dela. The RTX 4060 Ti 8GB is one of the worst GPU launches from NVIDIA that we've ever covered. Upgrade the 8 gigs of VRAM from last gen, but at least they didn't downgrade it like they did with the memory bus. Things have gone off the rails with the RTX 4060 Ti, and man, what a shame that is. Minha Nossa Senhora, NVIDIA, o que você fez com esse lançamento? Bom, é claro que não vamos deixar de trazer as nossas impressões, já que a realidade brasileira é diferente da gringa e também bem como validar, ou quem sabe até talvez discordar dessa sessão de fritura que tem sido as análises da RTX 4060 Ti. E vai saber, vai que o produto é bom e tá todo mundo errado. Desculpa, eu não gosto de ir pra vinheta sem minimamente um tom de otimismo. Bom, passando rapidamente pelas especificações, já fica evidente que as coisas não estão bem. Nós temos a atualização para a nova tecnologia da Ada Lovelace, o que traz os clocks mais altos e as tecnologias mais novas, como o DLSS 3, mas estagnou em alguns recursos importantes. Então, por exemplo, a quantidade de VRAM e, bizarramente, alguns retrocessos, como, por exemplo, menos núcleos CUDA e a redução para metade do barramento das memórias. Há uma versão de 16 GB, mas ela custa $100 a mais e no fim do dia essa versão parece estar ali só para escapar da crítica da baixa quantidade de memória dessa GPU. Afinal, o preço é um tanto alto só para ter um pouco mais, né, no caso, dobrar a quantidade de VRAM. Mas placas de vídeo não são um jogo de super trunfo em que quem tem as especificações mais altas vence. Vamos dar uma olhada em nossos benchmarks. E começando com as aplicações profissionais, a RTX 4060 Ti começa bem. Ela abre uma boa margem de vantagem sobre a sua antecessora e até mesmo passa a RTX 3070 Ti. Versus a 4070, a gente tem uma redução perceptível, né? Bastante grande, de 20%. No Mid Encoder, as coisas começam a ficar um pouquinho mais entediantes, com apenas 5% de ganho sobre a 3060 Ti e uns 10% à frente da 6700 XT nesse teste, no tempo do render. No 3D Mark, nós temos duas histórias bem diferentes. No Firestrike, que ainda usa tecnologias mais antigas, está limitada somente à rasterização, ela é entediante 5% mais rápida que a 3060 Ti. Já no Port Royal, que já envolve a questão do Ray Tracing, já usa os novos núcleos RT, ela abre mais vantagem, chega a entregar uns 16% mais performance. Agora, indo para os games. O Assassin's Creed não é um começo muito empolgante. Ela tem um ganho que nem chega a 10% versus a sua antecessora e ela empata com a 6700 XT. E essa vantagem cai para 5% em Quad HD e em 4K vira um empate. Call of Duty agora, em compensação, nós temos uma vantagem bem interessante, já traz para uns 25% à frente da 3060 Ti em 1080p. E tem uma performance bem próxima da 6700 XT e da 6750 XT. Consegue inclusive ficar acima da RTX 3070 Ti, aqui a gente percebe uma melhora mais perceptível na 4060 Ti. Cyberpunk 2077 acontece de novo esse ganho perceptível de performance, nós temos 23% de ganho em Full HD sobre a 3060 Ti, e um desempenho que fica próximo da 3070 Ti e muito mais performance que as Radeon, como a 6750 XT. Na verdade, nesse teste ela bate até a 6900 XT. Isso, claro, graças à vantagem que a NVIDIA tem no Ray Tracing do Cyberpunk. Em 1440p, porém, a vantagem já começa a reduzir para uns 16% sobre a 3060 Ti. E aqui a gente começa a ter algumas indicações da limitação da interface da memória, atrapalhando esse escalonamento do desempenho da 4060 Ti. Microsoft Flight Simulator 2020 é outro bom momento para a 4060 Ti, ela novamente abre uns 20% sobre sua antecessora, e nesses momentos de evolução mais alta, a gente vê que ela consegue, inclusive, chegar na 3070 Ti. Mas depois de uma sequência ok de ganhos de performance em alguns títulos, a gente volta para aquele marasmo com o teste do Horizon Zero Dawn. O jogo não consegue trazer um ganho percentual de 2 dígitos em Full HD versus a 3060 Ti. Não chegou a 10%. E para piorar, à medida que a gente sobe a resolução, e principalmente no teste em 4K, a gente chega a ver uma inversão. A placa da geração anterior, com tecnologias piores, mas com uma interface de memória mais robusta, acaba ficando na frente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada na prática. Como é que é jogar com a RTX 4060 Ti?
Começando com o gameplay em COD Warzone, onde a gente foca no modo performance, jogando em Full HD, então usamos o preset do básico do game, a placa ficou com folga acima do gargalo do processador, rodando com mais de 130 FPS o tempo todo. Dava pra gente até aumentar a qualidade gráfica aqui, nós íamos continuar batendo no gargalo do processador nesse teste. Em The Last of Us Parte 1, que anda menos bugado aí depois de vários updates, deu para jogar com folga em Quad HD, qualidade ultra e usando o DLSS no modo qualidade. O resultado final é um gráfico bem interessante. Traçados de raio no Ultra foi pesado para 4060 Ti em Quad HD, mesmo usando o modo DLSS em qualidade no Cyberpunk 2077. Então, nós acabamos rodando em apenas 45 FPS. É aí que o DLSS 3 vem ao resgate e a gente passa a jogar com uma folga aí, acima dos 60 FPS usando essa tecnologia. Em Fortnite, na resolução Quad HD e na qualidade alta, nós já temos um gameplay acima dos 60 FPS com uma certa tranquilidade, mas se você quer mais performance, dá para manter o Quad HD, trocar para preset médio, aí o game vai superar os 150 FPS. Então, para quem quer jogar em Full HD, com certeza vai sobrar ainda mais essa placa. Jedi Survivor pesou bastante. Quando a gente tentou em 1440p no preset do alto e usando o FSR no modo qualidade, ele nos entregou uma performance que roda próximo de 60, mas ainda assim fica um pouco abaixo em alguns momentos. Nós testamos rodar em Full HD nativo e aí o gameplay passa com folga acima dos 60 FPS na qualidade alta. Flight Simulator foi possível jogar em 4K. A gente usou o DLSS no modo Performance e o preset da qualidade alta. E aí a taxa de quadros ficou acima dos 60 FPS com uma boa estabilidade. E por fim, nós testamos o novo Diablo. Em Diablo 4 nós conseguimos jogar em 4K com a qualidade alta acima dos 60 FPS. Isso a gente nem começou a usar recursos como o Frame Generator do DLSS 3 e na verdade a gente nem ligou o DLSS 2, foi diretamente aí resolução 4K nativa, deu para jogar com uma alta taxa de quadros. Aqui só tem que tomar cuidado com a configuração, pois se bater os 8 GB de memória dessa placa, como acontece se você configurar no Ultra, especialmente as texturas, o jogo eventualmente crasha. Bem, os motivos que a galera implica com a RTX 4060 Ti são mais do que justos. Já se passaram 3 anos do lançamento da sua antecessora, a 3060 Ti, e nós temos um conjunto de games e testes que mal batem os 2 dígitos percentuais. Isso é um ganho bastante baixo, relembra até os piores momentos da Intel, aqueles momentos 14 nanômetros mais, que era um bando de aumento de frequências e nem 10% é uma evolução muito baixa. Nos melhores momentos nós vemos um incremento que pode chegar na casa dos 20%, e aí ela entra no nível de uma RTX 3070 Ti, especialmente quando envolve Ray Tracing, DLSS 2, tudo isso faz ela conseguir ter um ganho mais perceptível de performance versus a geração anterior. Mas a média, no fim das contas, é pouca coisa acima dos 10% de evolução versus a sua antecessora 3060 Ti, especialmente quando nós focamos em Full HD e Quad HD, que são as duas resoluções indicadas para esses produtos. A Nvidia não atualizou a quantidade de memória e pior, reduziu a interface. Sim, sempre vai ter aquele argumento que tem grandes quantidades de cache L2 e que isso vai salvar o dia. Mas quando a gente vê a performance da 4060 Ti degradando mais que da 3060 Ti, quando a gente sobe a resolução, isso é um mau sinal. E Nvidia, desculpa, mas faz tempo que a AMD está oferecendo mais memória e com uma RX 6700 XT custando menos, trazendo 12 GB de memória, no fim do dia ter colocado 8 GB na 4060 Ti foi uma escolha que, sem dúvida, soa muquirana. E é pedir um salto de fé bem grande do seu consumidor acreditar que esses 8 GB que ela vai comprar agora vão segurar por vários anos os futuros lançamentos, sendo que a gente já está tendo treta com os lançamentos de hoje. Tem coisas interessantes na 4060 Ti? Tem. O DLSS 3 é um recurso maneiro, ele aumenta a performance mesmo se você tem uma limitação, seja no desempenho da placa, seja até para quem está com um processador um pouquinho velho, que está passando trabalho com algum game. Então, mesmo que seja o gargalo do CPU, dá para conseguir um ganho que vai até o dobro de performance, comparando
alguns testes na resolução nativa, habilitando o DLSS 2 e depois o DLSS 3, dá para ver uma performance que às vezes pode até relar ali numa RTX 3080, quando a gente tem todas essas tecnologias juntas. O triste é ter outro lançamento da série RTX 40 que não usa o DLSS 3 como um recurso adicional, e sim como algo que ela depende para mostrar ganhos de desempenho mais expressivos versus as gerações anteriores. Outra coisa que é maneira é o codec AV1, então ele vai se tornar um item extremamente valioso para a galera que faz streaming, e já que ele entrega muito mais qualidade na mesma compressão. E isso as Radeon ainda tem muito trabalho para fazer se querem alcançar a NVIDIA. A compressão da NVIDIA entrega uma qualidade muito superior e é sem dúvida um ponto de venda em favor das GeForce para todo mundo que quer gravar seus gameplays e streamar eles. Isso tudo que eu listei são benefícios interessantes, mas empolgam bem menos quando a gente vê que essa placa está custando, em geral, mais de R$3.000, bem acima dos 2.400 que a gente já vê, ou até menos, que a gente encontra a RTX 3060 Ti e outra placa bastante competente, a RX 6700 XT de 12 GB. Os ganhos de performance são bem tristes quando a gente olha que o incremento de preço pode passar de 30% quando você tem a nova opção da 4060 Ti versus essas duas placas que já são velhinhas, mas ainda estão dando em alguns momentos uma surra nela em alguns dos testes na relação custo versus benefício. Falando em preço, se você está nesse momento pesquisando uma placa de vídeo, é um bom momento de recomendar para vocês os nossos grupos de WhatsApp e de Telegram. Lá a gente joga algumas ofertas maneiras que estão rolando, então seja uma 4060 Ti, ou seja qual for a placa de vídeo, ou a memória, ou o SSD, ou o mouse, ou seja lá o que a galera joga lá no grupo. Você nem precisa ir atrás, nós mandamos via mensagem para você no seu celular as melhores ofertas que a gente encontrou pela internet. Então o link está disponível aqui na descrição desse vídeo para você entrar nesses grupos. No fim das contas, a RTX 4060 Ti não é um produto ruim, se ela refletisse todos os seus poréns que eu listei aqui no preço dela. Cobrar a mesma coisa que uma RTX 3060 Ti tantos anos depois e trazer tão pouco a mais é frustrante, acaba sendo o mote de boa parte dessa série RTX 40. Com algumas raras exceções, então, por exemplo, a RTX 4090 é o topo de linha com cacife que fazia anos que a NVIDIA não lançava. As novas GeForce, em geral, tirando essas, são apenas o mínimo necessário para ser um upgrade, e às vezes esse mínimo é um triste upgrade de uns 10%. Galera, para mais da nossa análise, nós temos todos os testes no adrenaline.com.br, então você pode ver mais testes que a gente rodou, além dos que eu mostrei nesse vídeo, vocês podem ver mais a fundo por lá, bem como mais das nossas impressões, o texto sempre traz mais informação, dá uma olhadinha lá. E também tem mais da nossa cobertura sobre hardware e games aqui, assinando o canal, e também lá no adrenaline.com.br. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!